Coisinha, dá trabalho. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Primeira questão. A redemocratização do Brasil em 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial consolidaram uma política externa, já esboçada durante o conflito mundial, que pode ser caracterizado pelo ou pela... O que vocês marcaram? Essa política externa já esboçada durante o conflito mundial. O que caracteriza ou o que caracterizou? Vamos lá. O que vocês responderam na primeira? Letra? Calma aí, pessoal. Não estou ouvindo vocês. E aí? Marcaram o quê? Primeira questão. Pessoal, vamos lá. Essa redemocratização em 1945 tem todo um contexto. Getúlio Vargas, ele participou da Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. A Segunda Guerra Mundial nós tivemos dois blocos, o bloco dos aliados e o bloco do eixo. Os aliados nós tínhamos Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, e o bloco do eixo nós tínhamos a Alemanha, a Itália e o Japão. Certo? Vargas, ele tinha muita afinidade, ele flertava com o sistema político fascista. Tanto é que aqui nós tínhamos uma ditadura. De repente, ele está do lado dos aliados. Então, como isso se esboçou durante o conflito mundial? Ninguém quer responder, ninguém quer fazer um chute, nem nada. Eu tenho certeza que vocês sabem essa questão. Marcaram a letra D. Letra D, né? Certo. Digam, pessoal. Deixa eu ver aqui o chat. Letra D também. Luana. Vamos lá, pessoal. Letra A. Pragmatismo responsável, no qual os interesses econômicos prevaleceram sobre as posições políticas. E aí? Nós tivemos um pragmatismo responsável. Realmente, de início, Getúlio Vargas, ele se comportou de maneira pragmática, certo? Ele tentou fazer valer os interesses econômicos do Brasil, mantendo relações tanto com a Alemanha, como também com os Estados Unidos, porque são os principais países dentro desses blocos, países do eixo e países aliados. Então, letra A, pragmatismo responsável. Aqui não dá para responder. Como vocês sabem, Getúlio Vargas colocou o Brasil em um alinhamento com os Estados Unidos, certo? Nós tivemos um alinhamento com os Estados Unidos e ao bloco capitalista no contexto da Guerra Fria. Porque aqui fala, a redemocratização do Brasil em 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial consolidaram uma política externa. Qual política externa? Já esboçada durante o conflito mundial, que pode ser caracterizado, letra B, alinhamento aos Estados Unidos e ao bloco capitalista no contexto da Guerra Fria. Porque aqui está pedindo o quê? Vejam, comando a questão, redemocratização do Brasil em 1945, ou seja, certo, depois da Segunda Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial consolidaram uma política externa. Qual foi essa política externa? Nós tivemos aí o Brasil atrelado aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. Porque logo na sequência do governo de Getúlio Vargas, nós tivemos o governo de Eurico Gaspar Dutra. E ele acabou fazendo um entrelaçamento com os Estados Unidos, dando continuidade a essa relação. Isso vai ser esboçado tanto na Constituição de 1946, como também nas práticas de Dutra, certo? Então, letra D. A letra D fala a valorização da integração de formação de blocos dentro de uma concepção latino-americanista. Não, pessoal. Essa formação de blocos aqui na América não prevaleceu. Quem realmente comandava essa parte aqui do território da América eram os Estados Unidos. Tanto é que, quando tivemos a Guerra Fria, iniciada a partir de 1947, os Estados Unidos tentou fazer valer os seus interesses, puxando para o lado deles, claro, o Brasil, que é uma potência regional aqui na América do Sul. Então, isso vai ser muito forte, principalmente na década de 60, porque Cuba, quando conseguiu a sua revolução em 1959, acabou sendo uma ameaça para os interesses dos Estados Unidos, porque, de repente, Cuba funciona como uma vitrine do como o socialismo funcionava.
E não tenham dúvidas, o socialismo funcionava muito bem no território cubano. Sabe por quê? Porque era financiado pela União Soviética. Era a vitrine que a União Soviética queria que Cuba fosse aqui na América. Então, os Estados Unidos, com medo, acabou lançando uma carta chamada Carta Punta del Oeste, que era a Aliança para o Progresso, começando a financiar diversos movimentos militares na América Latina, inclusive 64 a 85, o regime político civil militar no Brasil foi financiado também pelos Estados Unidos. E caso não desse certo, já tinha uma operação formada chamada de Brother Sun. Ou seja, uma operação na retaguarda, já esperando o caso tivesse uma reação aqui no espaço interno brasileiro. Então, letra P, alinhamento aos Estados Unidos e ao bloco capitalista. Aqui está falando qual o contexto, pessoal? Pós Segunda Guerra Mundial. É o contexto da Guerra Fria, onde nós vamos ter dois blocos disputando um cenário internacional geopolítico. Os Estados Unidos representando os interesses capitalistas e a União Soviética representando os interesses socialistas. Então, vamos novamente compreender a questão. A redemocratização do Brasil em 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial consolidaram a política externa, já esboçada durante o conflito mundial, que pode ser caracterizado, letra B. Então, vamos aqui para a próxima questão. Ei, professor, Diga. Diga. Tá me ouvindo? a letra D se encaixa na questão da queda da União Soviética? Letra D. Valorização da integração e formação de blocos dentro de uma concepção latino-americanista. Bem, aqui está falando sobre o território da América, América Latina. Essa formação de blocos, integração, a gente tem que lembrar da América Latina, principalmente da década de 90, quando nós tivemos os principais políticos como Lula, Hugo Chávez, certo? Depois eles valorizando o Mercosul. Então, tudo isso, a Carta de Assunção, é uma forma de integração do mercado da América Latina, fazendo frente aos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 1994, lançou a ALCA, que tinha a intenção de fazer toda uma incorporação de mercado na América. Ou seja, eles seriam os principais beneficiados. Quem enterrou a ALCA foi o Lula e o Hugo Chávez. Ok? Então, essa formação de blocos e tudo não cabe aqui nesse momento, essa integração latino-americanista, porque a América Latina vai até o México, que fala o espanhol, tem um tronco linguístico o latim. Os Estados Unidos, já também o Canadá tem um pouco do latim com o francês, mas em sua grande maioria prevalece o anglo-saxão, que é o tronco linguístico. Ok? Alguma dúvida, pessoal? De boa? Tranquilo, né? Ficaram caladinhos, então vamos para a segunda questão. Segunda questão, marcaram o quê? Vamos aqui o texto. Analise o texto. No conjunto, era a mais democrática que tivemos até então, definindo o voto como secreto e universal, além da existência de 3 poderes com a devida importância destinada ao legislativo. No entanto, apresentava limitações. Aos analfabetos negava-se o direito de voto, restringindo-se a cidadania. Limitava-se o direito de greve e a própria organização sindical ainda mantinha resquício. De qualquer maneira, e apesar de algumas restrições restabelecidas, o voto livre no Brasil, e o país se transformava numa república liberal. Está aqui a referência, Cláudio Vicentino. O texto identifica o Brasil. E aí? Identifica o Brasil quando? Que está fácil, né? Já que nós estamos falando sobre o período democrático, é a letra... B. Letra? Falou letra B? B. B, né, pessoal? Perfeito, pessoal. As características políticas da Constituição de 1946 é o período democrático. O período democrático vai de 1945 a 64, mas a Constituição de 46 é o que vai revitalizar essa democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Só que na prática, o governante que acabou sendo eleito no finalzinho de 1945, Eurico Gaspar Dutra, ele era de maneira autoritária, certo? Ele perseguia, ele acabava restringindo, por exemplo, as eleições dentro dos sindicatos, querendo prevalecer a unidade sindical, ou seja, algo que foi marcante lá no Estado Novo
ele ainda querendo fazer isso ser materializado. Além disso, essa Constituição é muito importante de 1946, porque ela é considerada liberal conservadora, ok? Porque, vejamos, por que liberal e conservadora? Eurico Gaspar Dutra, ele foi eleito pelo PTB e pelo PSD. Partidos políticos que foram criados por Getúlio Vargas quando ele estava fazendo o processo de redemocratização. Fazendo a ressalva aqui. No processo de redemocratização, esses partidos políticos criados por Getúlio Vargas, o que acabou estimulando para esse processo de redemocratização foi o Manifesto dos Mineiros, viu? Questão de prova, pessoal. Foram juristas, os advogados, eles se articularam para lançar esse manifesto na imprensa e isso ganhou toda uma conotação internacional. Então, Getúlio Vargas, de maneira inteligente, ele se antecipou e fez essa redemocratização. E aí nós tivemos os principais partidos políticos, o PSD, o PTB, a UDN, o PCB, ok? Só que logo na sequência, o PCB vai ser colocado... Então, na América do Brasil, no governo de Eurico Gaspar Dutra, acabou se aliando de maneira incondicional aos interesses dos Estados Unidos. Porque com a morte de Franklin Delano Roosevelt, que assumiu foi Truman. E Henry Truman, ele lançou a doutrina Truman. Essa doutrina previa o quê? Previa a formação agora dos blocos nessa nova organização, nessa nova configuração de mundo, o que acabou sendo definida como Guerra Fria ao longo do tempo. Os Estados Unidos, os interesses capitalistas representando, e a União Soviética representando os interesses socialistas. Beleza. Então, o que aconteceu? Em 1946, nós tivemos a questão da Constituição, prevendo, sim, uma forma plural de partidos políticos. Só que em 1946 também nós tivemos o discurso de Winston Churchill, que ele falou que existia uma cortina de ferro e que deveria ser combatida. Isso no território americano, ele discursando. E Henry Truman comprou esse discurso dele e falou, pai, vamos combater. E logo na sequência, o Brasil, no mês de maio, acabou fechando, caçando o registro do PCB. E aí Luiz Carlos Prestes falou, é o seguinte, se a União Soviética declarar guerra ao Brasil, eu estou do lado da União Soviética. Eurico Gaspar Dutra olhou assim, pois tá bom. Então, nós vamos cortar, vamos fechar as relações diplomáticas com a União Soviética. Então, o Brasil foi um dos primeiros países a romper essas relações políticas com a União Soviética. E assim, o PCB ficou na ilegalidade. Voltando somente em 1961, em um governo bastante curto, que será de Jânio Quadros. Ok, pessoal. Então, o que aconteceu? O Eurico Gaspar Dutra, ele tinha uma política liberal conservadora e desastrosa na economia. Por quê? Liberal quer dizer o seguinte, muito diferente do governo Vargas, que foi um governo nacional estatista, nacional, que protegia a economia, elevava as tarifas alfandegárias, protegendo o nosso empresário interno, nosso industrial, para que não concorresse diretamente com os produtos estrangeiros. De repente, Eurico Gaspar Dutra fez o seguinte, ele fez o inverso. Ele reduziu as tarifas alfandegárias e aqui a elite começou a importar lápis, maquiagem, joia, tecido, ou seja, né? produtos supérfluos, o que acabou fazendo com que a nossa economia perdesse uma grande reservas cambiais. Essas reservas cambiais foram acumuladas lá no governo de Getúlio Vargas, que tinha em torno de quase $1 bilhão. Para quem não entende o que são as reservas cambiais, elas dão estímulo para que outros países, caso o Brasil precise de empréstimo, possa solicitar. E eles vão emprestar. Por quê? Porque aí o Brasil pode falar, caso nós não possamos pagar com a nossa forma de produção, nós vamos pagar com o que nós temos de reserva, essas reservas cambiais. Então, de repente, de quase 1 bilhão, foi reduzida para 92 milhões. Ou seja, foi um desastre de início. Só que por volta de 1947, no finalzinho do governo Eurico Gaspar Dutra, aliás, na metade, né? O que ele fez? Ele, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a seleção de importações, em que acabava taxando os produtos supérfluos para que não entrasse com facilidade no nosso mercado e facilitando a entrada de produtos para a indústria.
E, além disso, lançou um plano chamado Plano SAUT. Saúde, alimentação, transporte e... Saúde, alimentação e transporte. Perfeito. Então, esse plano SAUT... Oi? Energia. E energia. Verdade. Então, esse plano SAUT, ele acabou não dando certo. Basicamente, ele não saiu do papel. Mas o Brasil ainda cresceu um pouquinho, 8% ao ano, em relação ao PIB. Certo? Então, SAUT, não se esqueça. Questão de prova. Saúde, alimentação, transporte e energia. Professor, Oi, eu tenho uma dúvida aqui, porque tem diga. uma parte ali do texto que diz assim, limitava-se o direito de greve. Perfeito. Já segundo o Gilberto Coutrin, segundo o que está na Constituição, era permitido o direito da greve. Mas é aí que tá. Porque o real e o teórico, eles têm uma distância. O que está na teoria, beleza, mas o que se estabelece na realidade é diferente. Realmente, nós tínhamos uma liberdade de greve. Mas para quais setores? Vejamos, para os setores que não fossem estratégicos. Vocês podem fazer greve, desde que não seja um setor estratégico. E, basicamente, quem podia fazer greve nesse tempo eram as perfumarias, os trabalhadores das perfumarias. Então, indústria de base, indústria de bens duráveis, o setor terciário, primário, enfim, não poderiam fazer greves. Então, existia liberdade e não existia, porque limitava. E isso prendeu muito o povo. Tá entendendo? Deu para entender a diferença? Sim, sim. Ou seja, a perseguição. Estão perguntando aqui, 8% ao ano é pouco? Não, é muito. Olha o Brasil com Paulo Guedes, está aí vendo que vai nem crescer, está abaixo aí de zero, está negativo o crescimento, não está nem 1, nem 2. 8% seria um sonho no Brasil nesse momento. Só para ter ideia, o milagre econômico era por volta de 10, 14% ao ano, com milagre econômico. Então, 8% é bom. Estão perguntando aqui no chat, só estou respondendo. Beleza? Então, pessoal, o texto identifica as características políticas da Constituição de 1946. Deu para entender? De boa? Podemos ir para a próxima, né? Ok. Terceira questão. O que vocês responderam? Acerca do governo Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1951, é correto afirmar que... Afirmar o C. Letra C. Alguém mais? Marcaria C também, professor. Letra C, perfeito. Quem mais? Quem mais? Letra C, professor. Ok, então vamos lá. Acerca desse governo, Dutra, chamado também de candidato pó de arroz, viu, pessoal? Porque como Getúlio Vargas, em 1945, ele estava insuflando um movimento, no caso, o cremismo, que queria ele mesmo no poder, e ele, claro, insuflando, já que ele queria ficar no poder. Então, o que aconteceu? Getúlio Vargas só foi apoiar ele nos finalmente de 1945, entre novembro e dezembro. E aí, quando ele realmente apoiou, aí ele estava perdendo nas pesquisas, de repente ele subiu e acabou vencendo Eduardo Gomes, que hoje é patrono da aeronáutica. Então, vamos lá. Letra C. Isso relacionado ao governo Eurico Gaspar Dutra. Sua política econômica foi liberal, perfeito. Ou seja, a liberdade de mercado, isso foi ruim para o Brasil e é ruim de qualquer jeito, pessoal. Se nós abrimos nossa economia, nosso mercado, isso favorece os produtos estrangeiros. Imagina, o Brasil tem uma indústria automobilística interna. De repente, os parques industriais alemães vão ter facilidades de exportarem seus carros para o Brasil. Se não tiver uma tarifa alfandegária elevada, isso vai prejudicar a nossa indústria Mais interna. do que já é. Como assim? Está falando da nossa Mais do indústria? que... Prejudicar, sim. sim, mais do que já é. Porque, querendo ou não, Sérgio, nós ainda temos uma certa potencialidade na América Latina, certo? Nós somos os principais exportadores de produtos industrializados para a Argentina e também para o Paraguai. Ou seja, aqui em relação ao bloco econômico Mercosul, nós somos fortes. Agora, quando coloca a China, coloca a Alemanha, coloca os Estados Unidos, nós somos uma barata, tá entendendo? Uhum. Somos Professor, todo mundo de Mercedes aqui no Brasil.
Isso é verdade. Olha, em relação a isso... É a vida que eu quero pro meu professor, andar de Mercedes. Isso é bom, isso é bom. Tá certo. Então, pessoal, estão entendendo? É bom quando protege a economia, porque isso também gera emprego. Se eu não protejo a economia, consequentemente, isso vai gerar desemprego, já que quem está trabalhando nas indústrias é o pessoal de fora, e não aqui. Aqui estão demitindo. Estão entendendo? É muito complexa essa relação de mercado. Mas, ao mesmo tempo que eu dificulto essas tarifas alfandegárias, elevando, os países estrangeiros também, eles podem boicotar os produtos brasileiros. Então, tem que ser um discurso bastante eufemista, certo? Bastante leve, sem impactar no ego dos outros países. Então, letra C, sua política econômica foi liberal, em sua primeira fase, certo? Falei até o meio do governo dele, depois ele mudou e ganhou um caráter intervencionista em seus últimos anos. Perfeito. Foi a partir daí, com essa intervenção, que o Brasil começou a crescer 8% ao ano em relação ao PIB, Produto Interno Bruto. Ok? E ainda lançou o Plano Saúde, que foi um fracasso. Letra D, reformulou as leis trabalhistas. Não, aqui eu não vou nem ler. É a letra C, certo? Quarta questão, o que vocês marcaram? Letra E? Letra E. Alguém mais? Quarta questão fala o quê? O plano saúde, alimentação, transporte e energia. Esqueci da energia, né? O E. Foi uma tentativa de planificação estatal da economia no governo Dutra. Pode-se afirmar que um dos fatores que condicionaram o relativo fracasso do plano foi a política econômica inicialmente adotada por aquele governo, a qual determinou. O que determinou essa política econômica? Alguém mais? Alguém ficou em dúvida entre letra E ou outra? O que diz a letra E? O esgotamento das divisas internacionais. Divisas internacionais é sinônimo de reservas cambiais também, viu, pessoal? São as divisas que nós temos aqui. Uhum. Ou seja, é o que dá segurança para um outro país emprestar dinheiro ao Brasil. Para um banco como o FMI hoje, o BID. Rothschilds naquele tempo. Isso, naquele tempo eram os Rothschilds, os mais fortes nessa questão de financiamento, e judeus. Devido à abertura, então, praticada no setor das importações, perfeito, pessoal. Está perguntando aqui, vejamos o comando da questão. Pode-se afirmar que um dos fatores que condicionaram o relativo fracasso do plano foi a política econômica inicialmente adotada por aquele governo. Ou seja, qual foi a política anterior ao Plano Saúde? Vocês sabem que assim que iniciou o governo de Eurico Gaspar Dutra, ele lançou o liberalismo, abertura do mercado, facilitando os produtos estrangeiros adentrarem no mercado brasileiro. Então, consequentemente, ele está se referindo a esse liberalismo, que, consequentemente, esgotou as divisas internacionais, certo? Devido à abertura, então, praticada no setor das importações. Deixa eu ver o que colocaram aqui no chat. Muitas reservas cambiais valorizam a moeda nacional? Depende. Isso aí tem todo um jogo. Por exemplo, o Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele está reduzindo os juros. Com os juros lá em cima, faz com que muitos estrangeiros, muitos empresários investam seus dólares no Brasil e assim acontece com que nós tenhamos uma grande circulação de dólares. E a acumulação, certo? Que é o capital volátil. Beleza. Só que ele reduzindo, não é rentável para esses dólares, esses empresários manterem seus dinheiros aqui, porque não gera saldo positivo para eles. É como se fosse uma conta poupança. Não tem um retorno. Então, consequentemente, isso tem fuga de dólares. Eu acho que vocês já viram comumente, recorrente na mídia tradicional, falando sobre a fuga de dólares. Isso é relacionado aos juros baixos. Então, muitas reservas cambiais valorizam a moeda nacional. Não é que valoriza a moeda nacional, valoriza para que nós possamos pedir dinheiro emprestado, certo? Dar uma garantia. Isso é bom, porque no momento de crise, o Brasil pelo menos tem algo em caixa. Por exemplo, o Brasil está passando por uma situação terrível. E aí? Vamos solucionar. O que nós temos em caixa? É a primeira coisa que um bom governante vai fazer é perguntar o que nós temos em caixa. Nosso saldo é positivo ou negativo? Não, nós temos cerca de 380 bilhões
de reservas cambiais. Então nós estamos de boa por enquanto. Deu para entender? Então não é uma consequência direta, a moeda nacional. A moeda nacional aí já envolve toda uma política de governo. O governo pode valorizar ou desvalorizar. O governo Michel Temer, ele desvalorizou a moeda nacional há um tempo. Isso acabou beneficiando os empresários da JBS, gerou todo um impasse, toda repercussão negativa, enfim, e tudo isso tramado nos bastidores. Depois que saiu aquela gravação, vocês acho que acompanharam muito bem o conteúdo, e isso acabou fazendo com que desse uma insegurança para o mercado brasileiro. O mercado financeiro acabou, claro, achando aquilo ali ruim para as relações econômicas do Brasil. O dólar subiu, enfim, tem uma série de complicações. Beleza? Então vamos lá. Quarta questão é a letra É? Letra E. Perfeito. Correto. Quinta questão. O que vocês marcaram? No Brasil, pós 1945, Getúlio Vargas, procurando apoiar-se na grande massa popular para sustentar o seu programa econômico, concedeu especial atenção. Para quem? Getúlio Vargas, vocês sabem, né? É um cara estrategista, populista. O governo populista, ele utiliza das massas, dos trabalhadores, Letra D? direitos trabalhistas, certo? Letra? D? Letra D, pessoal. Ele concedeu atenção especial aos socialistas? Não. Aí entra aquele caso da apoiaram consolidação da CLT, professor, ou não? Como é que é? Consolidação da CLT? Lógico, em 1943 ele concedeu a CLT. Ou seja, os trabalhadores estavam esperando aquilo. No dia 1º de maio de 1943, ele foi lá, trabalhadores do Brasil, está aqui de presente, CLT. Claro que fruto de uma grande reivindicação. Pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Não, professor. De boa. É porque tá aparecendo umas mensagens aqui no Zoom. Então, o que aconteceu? Ele, concedendo esses direitos trabalhistas, é uma forma também de ele aliciar as massas. Mas, ao mesmo tempo que ele está aliciando as massas, ele também acaba privilegiando o capital, os trabalhadores, os empresários. Então, tanto é que ele é conhecido como o pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, ele concedeu especial atenção a quem? Ao movimento trabalhista, certo? Quinta questão, letra D. Sem sombra de dúvida. Aqui, os socialistas. Em 1945, os socialistas apoiaram Getúlio Vargas, porque sabia que o candidato Eurico Gaspar Dutra, ele tinha um alinhamento a quem? Aos Estados Unidos. Os integralistas, vocês sabem que nós tivemos aí um certo conflito, né? Em relação a Getúlio Vargas e os integralistas, com a intentona integralista em 1948. Perfeito? Então, no Brasil pós-1945, Getúlio Vargas, quando fala pós-1945, ele está falando em qual governo? Hein, pessoal? Professor? Está falando em qual governo pós-1945 do Getúlio Vargas? O governo democrático. O governo Democrático. de Democrático, professor. Isso. Ele foi eleito em 1950, tomou posse em 1951 e acabou se matando em 1954. Letra D. Quinta questão. Sexta questão. O que vocês marcaram? A criação da Petrobras, empresa controlada pela União e administradora do monopólio do petróleo, foi representativa da política econômica adotada por Getúlio Vargas, em 1951 e 1954. E aí? Professor, eu estou na dúvida entre letra B e letra E. Vamos entender aqui o contexto. Criação da Petrobras. Como assim? Getúlio Vargas, ele chegou com a proposta da seguinte forma. Ele venceu as eleições em 1950, ganhando de Eduardo Gomes, certo? E o da Fiuza também. E ele ganhou quase 50% dos votos. E ele falou que iria subir os degraus do Palácio do Catete com os trabalhadores segurados em suas mãos. Ou seja, os trabalhadores... caramba! Esse é o nosso representante. Beleza. Então, ele começou a defender a extensão de direitos trabalhistas cada vez mais para os trabalhadores urbanos, certo?
Além disso, o aumento do salário, porque nesse período do governo Getúlio Vargas, nós vamos ter uma grande inflação, aumentando o custo de vida, aumentando as greves, as insatisfações. Não é à toa que nós vamos ter nesse governo dele a greve dos 300 mil. Ou seja, entre os marceneiros, tecelões, certo? Dos gráficos, as gráficas, enfim, muitas pessoas estão se manifestando contra a inflação. E Getúlio Vargas vai buscar resolver isso. Concede um aumento de 32% para os trabalhadores. E aí ele acaba nomeando para o Ministério do Trabalho João Goulart, que fala o seguinte: Getúlio Vargas, aumenta esse salário logo em 100%, cara. Getúlio Vargas, calma, meu irmão, não é assim. E a população ensandecida, aquela coisa toda, o que ele vai fazer? Ele concede o aumento de 100%. Aí, meus queridos, aí foi o estopim para a decadência dele. Porque antes disso, nós já temos um contexto que em 1951 vai ter um grande conflito. Ele lança um projeto, uma proposta para a criação de uma empresa para a Companhia de Controle do Petróleo do Brasil, ou seja, um monopólio. E aí ele lança o slogan: o petróleo é nosso. E nós vamos ter os liberais, sendo denominados de maneira pejorativa como entreguistas. E aí vai ser um grande conflito de 1951 a 1953, porque em 1953 o Congresso vai aprovar essa estatal, essa criação, essa companhia, que vai ser a criação da Petrobras. E, consequentemente, o monopólio do refino, da produção, certo? Do nosso petróleo, da extração. Isso só vai ser quebrado em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas Getúlio Vargas promoveu em seu governo essa empresa. Então, o que aconteceu? Já tinha aqui diversas empresas estrangeiras que estavam descontentes com o governo Getúlio Vargas. Ele ainda propôs uma lei chamada de Lei de Lucros Extraordinários, em que as empresas aqui instaladas, as multinacionais, não poderiam enviar lucros, dinheiro para suas matrizes. Deveriam ser investidos esses capitais onde? Aqui no Brasil. E aí, vejamos, de repente, a população está se manifestando contrária ao aumento do custo de vida, tem greve para todo lado, e aí ele concede um aumento de 100% para os trabalhadores. Isso vai gerar toda uma confusão, certo? Além da Petrobras, ele criou também o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que era utilizado para fazer o quê? Investimento na indústria, e não no espaço agrícola. Mas onde? Na indústria, certo? E aí, Getúlio Vargas, tentando conceder mais direitos para os trabalhadores, dá o aumento de 100% e demite o João Goulart. Ei, professor, Diga. a Eletrobras também foi criada nesse contexto, foi? Sim, sim, perfeito. Também. Isso no governo de Getúlio Vargas. Perfeito? Pois bem. Então, pessoal, o que aconteceu? É interessante vocês saberem das marcas que nós temos do governo democrático e diferenciar da era Vargas. Estado Novo nós tivemos a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, certo? Tivemos também a Chesf, certo? Então, aqui é diferente. Aqui no período democrático, é o BNDE, a Petrobras, a Eletrobras, ok? Que, na verdade, a Eletrobras foi apenas um projeto, foi uma proposta dele, que conseguiu, mas, de maneira histórica, atribuída a Getúlio Vargas. Então, o que acontece? De repente, falam que Getúlio Vargas é comunista. Ei, um homem de 100%, isso é um comunista, vagabundo, e começaram. Jornal o Globo, Folha de São Paulo, tudo atacando, tribuna da imprensa. A tribuna da imprensa era de Carlos Lacerda, e falava que Getúlio Vargas era um bandido, era um comunista, a corrupção só vai acabar quando Getúlio Vargas for preso, enfim, quando sair do poder. Então gerou toda uma algazarra, toda uma repercussão negativa na imagem de Getúlio Vargas. E essa tensão foi aumentando cada vez mais, porque no dia 5 de agosto de 1954, Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal de Getúlio Vargas, ele vai contratar um cara chamado Alcino para dar um tiro no Carlos Lacerda, que era um dos principais caras que falava mal de Getúlio Vargas. E aí, o que o cara faz, meu irmão? O cara erra o tiro e mata Rubens Vaz, o major da aeronáutica. A aeronáutica ficou ensandecida. Carlos Lacerda falou para a aeronáutica fazer um inquérito policial militar e investigar, porque ele sabia que o culpado era Getúlio Vargas.
E aí formou a República do Galeão, que consequentemente chegaram a quem? A Getúlio Vargas. E aí, meus queridos, não teve outro. A pressão foi aumentando cada vez mais. No dia 22 de agosto, depois desse atentado da Rua Toneleiros, nós vamos ter a aeronáutica exigindo para que Getúlio Vargas renunciasse. No dia seguinte, dia 23 de agosto, nós tivemos o manifesto dos generais, ou seja, 27 generais querendo também a renúncia de Getúlio Vargas. E aí, no dia 24 de agosto, na madrugada, ele já tinha perguntado para seu filho onde era o lado do coração. Seu filho é aqui, papai. E aí, na madrugada, ele se levantou, pegou a sua Colt 32 e colocou a arma apontada para o seu peito. E assim, ele se matou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá de boa? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? De boa, professor. Estou aqui pensando nesse tempo. E aí, o que acontece? Getúlio Vargas morre. Se matou. Pessoal. Aí foi o maior golpe dele, não foi, professor? Eu acho, né? Vai ser O cara morreu como herói. Porque aí ele lança uma carta que no final dizia assim: eu resolvi sair da vida para entrar na história. Mas é uma carta muito linda. Ele fala sobre o espólio das empresas estrangeiras, a perseguição política. Na verdade, ele só queria conceder direitos aos trabalhadores. Ele queria ajudar o trabalhador que realmente está no campo. Enfim, isso ganhou a repercussão que todo mundo, a galera, o povo nas ruas, começaram a apedrejar Jornal do Globo, Folha de São Paulo, e gerou toda a repercussão negativa. Isso tudo fez com que não tivéssemos o golpe, porque os militares não conseguiram o golpe aí. Então o golpe foi protelado. Estão falando aqui, não deu na cabeça porque ia ser igual a ele. Pois é, ele preferiu não estragar o velório, né?